Bom dia, moçada. Para outros, boa tarde, né? Bom, então estamos mais ou menos aí no meu horário. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, correto? Revolução Francesa do século XVIII. A Revolução Francesa, antes eu vou colocar aqui vou compartilhar um PowerPoint a gente, para nós irmos seguindo aí esse roteiro da, da reunião, da nossa aula, né? Então vejam vocês, eu acho que já está no final, né? Vamos começar do início. Revolução Francesa de 1789 a 1815. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter o que nós chamamos de noções iniciais, né? Olha, segundo os autores, Maquino, Jacques, Denise e Oscar, que escrevem um livro chamado História das sociedades modernas e sociedades atuais, eles nos trazem as informações da seguinte forma, de que a Revolução Francesa ela é considerada um marco na história porque ela não só se dá na França, como ela se internacionaliza, tanto pelo seu caráter ideológico, quanto pelo caráter próprio da Revolução, o caráter revolucionário do movimento. E esse é um marco que justamente vai aí, quando você vai fazer a leitura cientificista, né, da história, assim, ali é o marco para a chamada fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Então, a Revolução Francesa é esse marco, né? Então, vale a pena dizer para vocês que essa sim é uma revolução burguesa de, de peso, né? Nós vimos anteriormente a Revolução Inglesa, no final do século XVII, em que ali houve um acordo entre burguesia e nobreza de divisão de poder, né? Eles chegaram a um acordo e dividiram o poder entre si e passaram a governar segundo os seus interesses. A independência dos Estados Unidos, conforme também já comentamos, ela não tem um caráter tão revolucionário, mas ela traz algo de novo, né? Como, por exemplo, a revolta contra o sistema colonial. Mesmo sendo, né, empreendida pela burguesia colonial inglesa na América, mas ali ainda há um quê meio ainda de escravagismo, né? Quer dizer, a revolução, enquanto reordenação das estruturas, ela não ocorre muito lá, a não ser a transformação do sistema colonial num sistema de autonomia, né, de soberania daquela região. A Revolução Francesa, não. Essa é puramente a mais pura das revoluções burguesas, né, do século XIX. Porque ela tem início e fim, desde o seu princípio até o seu final, ela foi dirigida, administrada pela burguesia francesa. Então, nesse primeiro momento, nós estamos olhando aí, por exemplo, que é uma revolução um tanto quanto complexa, porque são várias revoluções dentro da revolução, né? O caráter que une essas várias revoluções
é que uma determinada classe social vai se apropriar dessa revolução e, desde o princípio, vai até o seu final, ela vai gerenciar a revolução, de forma que, no final, aquelas outras parcelas da sociedade que participaram do movimento revolucionário, essa parcela, ela não vai obter, né? Essas outras parcelas não vão obter os resultados da revolução. Apenas a burguesia será a grande beneficiária ou beneficiado do processo revolucionário. Então, apontam esses autores que, a princípio, uma revolta aristocrática está aí, né? Essa aristocracia francesa, a França entra em muitas crises. Você coloca essa revolta aristocrática por volta de 1776 e 86 a 1789. Essa aristocracia, a França passa por momentos de graves crises, né? Crises econômicas, crises políticas, crise ideológica, né? Afinal de contas, o iluminismo está aí, esse novo pensar do iluminismo está à porta das estruturas políticas vigentes, das estruturas sociais vigentes, o que nós chamamos, ou que se chamou durante esse tempo de ancien régime, quer dizer, o antigo regime, né? Então, essa ideologia do iluminismo está lá, né? As ideias do iluminismo estão, né, na cola desse antigo regime. Nesse antigo regime, você coloca aí o modo de produção feudal, o absolutismo monárquico, né, a estratificação social, e assim por diante, né? O poder da Igreja Católica fortíssimo na França. Então, a França reúne aí condições muito propícias a suscitar um movimento, a surgir um movimento nesse, a nascer e crescer um movimento revolucionário. Então, as suas graves crises econômicas, provocadas pela Guerra dos 7 Anos, que a gente falou um pouco dela lá na independência dos Estados Unidos, né? Produção agrícola mais, nós vamos falar isso um pouquinho para frente. E algumas soluções pensadas por Luís XVI, que é o monarca na França naquele tempo, né? Luís XVI, ele tenta algumas, né, pelos seus ministros aí da economia, ministros, né, das finanças, algumas medidas para conter o aumento dessa crise econômica gravíssima, né, de aumento de preços, de falta de produtos e assim por diante, né, de queda na produção. Então, ele tenta algumas medidas, ele é levado a pensar, né, através desses aristocratas ministros, que você tem que ou taxar a população, ou então diminuir privilégios e assim por diante, o que suscita nessa aristocracia uma certa revolta. Então, ali já há um movimento, né? E, a partir de 89, de 1789, nós vamos ver aí inserido, então, nesse movimento revolucionário, a Revolução Burguesa, que é essa classe social que vai aproveitar essa revolta aristocrática e aí empreender um movimento revolucionário. No decorrer da Revolução, nós vamos verificar, por exemplo, a Revolução Popular, que é quando o movimento revolucionário ganha a população urbana, especialmente a população de Paris, né? Através dos sans-culottes. Quem são esses sans-culottes? Os sans-culottes eram chamados assim porque eles não eram nobres, eram, vamos dizer assim, um embrionário operário na França na época, né? Esse
trabalhadores livres, etc., trabalhadores autônomos, assim por diante, que vão formar, vamos dizer assim, o braço armado da Revolução. Né? Eles vão, né? E aí, naturalmente, abraçado o movimento burguês, a revolução, os burgueses nesse processo revolucionário, eles vão, né, exigir contrapartida, inclusive de direitos e assim por diante, serem reconhecidos. E a partir da eclosão do movimento, a chamada Revolução Camponesa, que ganha os campos. E aí é a luta, né, cara, no campo, e as greves no sistema produtivo, na produção, nos feudos, né? E a revolta contra os senhores feudais, a nobreza. E aí esse pessoal, aí é uma questão, entra num certo radicalismo, e assim por diante. Passando para frente, eu disse para vocês das crises econômicas, né? Então, está lá, crise, crise econômica grave, a crise na agricultura, a produção diminui, os preços aumentam, né? Os preços explodem, né? Acordos econômicos firmados pelo governo francês são acordos prejudiciais à, à economia, né? Especialmente aos... Vocês me dão licença aqui para me falar, por exemplo, de um acordo econômico feito pelo governo francês, é o Tratado Comercial com a Inglaterra, Tratado Eden-Reneval, de 1786. Esse tratado ele consistia no seguinte: ele diminuía os preços, né, dos tecidos ingleses, né, dos tecidos ingleses que entravam na Inglaterra, isso extremamente prejudicial a essa iniciada Revolução Industrial na França, né? Isso é... E compra a troco disso vinhos. Isso aí, balança econômica entre a Inglaterra e a França, altamente desequilibrada. Então, acordos econômicos desastrosos para a economia e uma gravíssima crise social provocada por uma sociedade altamente estratificada, fechada, né? Dividida, que nós vamos falar um pouco para frente, em estratos ou estados sociais, os estados gerais, né? Os estados sociais, que você tem no primeiro estado, lá na cúpula, detendo dinheiro, riqueza e prestígio, poder, né? Prestígio. O clero, os membros da Igreja Católica. No segundo estado, a nobreza também, senhora das terras e dos privilégios e assim por diante, com todos os direitos do Estado garantidos, né? E na base social você tem o terceiro estado, que é o povo, que coloca isso aí, o povo, a burguesia junto, os trabalhadores, a burguesia, os camponeses, etc., né? Ainda no regime de servidão. Então, e essa base é a base que produz, que a outra é uma base parasitária. Ela vive de, né, bailes e festas e benefícios e proteção, né, enquanto ali a população rala no trabalho, né, no comércio, na produção e assim por diante. A situação, imagina, dos trabalhadores, dos camponeses, que é extremamente penosa, né, sem direitos nenhum, né? Então, de fato, e aí botando os seus filhos no exército e mortos nessas guerras, etc., morria. Então, essa grave crise social que vive a França aí no final do século XVIII. Nós vamos dividir, e segundo esses historiadores, nós vamos dividir a Revolução Francesa, eles dividem, né, a Revolução Francesa, em eras, em etapas, né? Nós começamos aí pela
que nós chamamos de a era das instituições, ou seja, é o momento em que se institui o processo revolucionário de fato, não é isso? E aí, a partir daí, a convocação dos Estados Gerais, né, para o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais para tirar, ou para encontrar uma solidão para aquele processo de caos que se transforma a França do final do século XIX, século XVIII. Então, começamos aí pela chamada, né, convocação dos Estados Gerais, era das instituições, certinho? Eu vou melhorar aqui para mim poder seguir melhor aqui com vocês. Então, o rei convoca os Estados Gerais por membro, né, por extrato social. Então, à direita fica o clero, à esquerda fica a nobreza, e à frente do rei, lá na Assembleia dos Estados Gerais, fica o povo, representando o povo, ali, trabalhadores, burguesia e assim por diante, né? O critério de votação instituído pelo rei é um critério que favorece aos primeiro e ao segundo estados, né, que é nobreza e clero e nobreza. Então, vota-se, não é por representante, é por estado, né? Como se fosse aqui no Brasil hoje, a votação por líderes dos partidos, né? Existe esse dispositivo lá no Congresso Nacional, especialmente quando vai votar aumento de salário para os deputados e senadores, os líderes é que votam, e você já viu que é o famoso legislar em causa própria, né? Então, lá na Assembleia dos Estados Gerais, aquelas propostas feitas pela burguesia, pelos representantes do povo, do terceiro Estado, naturalmente não passavam nenhum era aceito, porque contrariava os interesses do primeiro e segundo Estado, esses votavam juntos, e o fato é que não deu certo isso, né? Mas em 1789, né, precisamente, mas no dia 17 de junho, né, liderados por Bailey, o terceiro Estado se retira da Assembleia dos Estados Gerais e fica em Assembleia Permanente, né? Conta-se em Assembleia Permanente, e juram entre eles saírem daquela Assembleia quando entregassem uma Constituição, né, naturalmente aí, representativa dos interesses do terceiro Estado, à França. Não é isso? Então, a partir dessa Assembleia Permanente, a chamada Assembleia Nacional, nós vamos ver aí um dos documentos que nós já tratamos com vocês, da maior, ou se não tratei, vou mandar para vocês, da maior qualidade e de uma importância, né, imensurável para a sociedade contemporânea, né, para o mundo ocidental, aí, a partir disso, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Essa Declaração dos Direitos está lá, as bases, né, das democracias modernas, e mais ainda, né, das constituições modernas, das constituições contemporâneas e os seus devidos códigos, né, normativos, né, Código Civil, Código Penal, Código Comercial e assim por diante. É a base, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Correto? A partir daí, eles instituem o que nós chamamos de a Constituição Civil do Clero,
essa Constituição Civil do Clero, em resumo, significa o quê? Que a Igreja está submetida ao Estado. É o Estado laico, né? E a Igreja está submetida a esse Estado. E impõe isso de forma, né, contundente, né? Porque é a partir aí do início de 1789 que a revolta se intensifica, né? É a famosa, já no dia 14 de julho, mês depois aí da instituição, né? Da Assembleia Nacional do Terceiro Estado, a queda da Bastilha é considerada aí o marco, né? Da Revolução Francesa, o dia, né, sagrado lá, do comemorativo dos franceses. E aí você tem uma série né, pavilhões, bleu, blanc, rouge, né? Azul, branco, vermelho, e aquela série de símbolos, né? Etc. O hino da Marseillaise, né? Que hoje é chamado o hino nacional da França, Les Enfants de la Patrie, né? Les Enfants de la Patrie, né? E assim por diante, não é mesmo? Então, institui a Constituição Civil do Clero, submetendo a Igreja ao Estado, né? E essa Constituição, ela traz a novidade de agora implantar, naturalmente lideradas por um maior grupo dentro do terceiro estado, chamado os moderados, né? Está escrito embaixo, né? Que tinha maioria, uma monarquia constitucional, a moldes da monarquia inglesa, né? Então, mais ou menos aquilo, né? Impor o rei, limita os poderes do rei pela Constituição. Então, veja, a partir daí entram em assembleia, não é isso? A chamada, a partir da monarquia, da instituição da monarquia constitucional. Essa monarquia institui o que nós chamamos de Assembleia Legislativa, e nessa Assembleia Legislativa, que tem o poder maior, veja que é o parlamento, por assim dizer, né? Se lá na Inglaterra é o parlamento acima do que governa, de fato, agora a Assembleia Legislativa na França é mesmo, já que o rei perde os seus poderes absolutos e submete uma Constituição que dá poder a essa Assembleia Legislativa, né? Então, a rigor, então, a novidade dessa Constituição é impor uma monarquia constitucional, mas a moldes de uma monarquia liberal, né? Então, ali está garantido o direito à propriedade, o confisco de bens da igreja, a distribuição das terras para os camponeses, não é isso? Já começa ali uma série de reestruturações, né, dentro desse novo regime de governo, né? Mas continua, então, né, o rei e, naturalmente, a nobreza, perdendo privilégios, mas está lá ainda, muito representada, inclusive, nesses moderados, né, monarquistas, né? Outro grupo que se apresenta dentro da Assembleia Legislativa são os girondinos, né, que são republicanos, adeptos da República, numa república liberal, né? Então, o termo do liberalismo a gente já conhece aí, está muito em moda nos dias de hoje, né? E outro grupo são os jacobinos, esses jacobinos chamados republicanos democráticos ou democratas, né? De uma democracia igualitária e assim por diante, né? Uma democracia onde há participativa. Esses grupos se colocam dentro dessa Assembleia Legislativa e, naturalmente, não vão se entender muito bem. Nós vamos ter problemas sérios, não é isso? Mas os moderados vão cada vez ficando mais de lado, porque, naturalmente, a monarquia não vai aceitar essa imposição dessa Constituição. Começam uma fofocaiada, as intrigas dentro dessa Assembleia Legislativa, e aí
né? É o jogo de aquele velho jogo, né, de jogar uns contra os outros para poder você criar intriga e com isso derrotar ou derrubar ou enfraquecer o poder da poder da poder da Assembleia Legislativa. Beleza, gente? Me permitam só um momentinho aqui, que eu vou pegar um copo d'água aqui, porque eu estou com minha garganta secou. Só um pouquinho. Pronto. Pronto, moçada. Já tomei uma água ali, né? Então vamos continuar aqui. Bom, então essas intrigas e assim por diante, né? Elas começam a criar um clima de anarquia dentro da própria Assembleia Legislativa. E um detalhe nos chama atenção. Essa a partir dessas intrigas provocadas pelo monarca, por Luís XVI, Luís XVI ainda convoca aliados seus na Europa, em outros países da Europa, para invadirem a França e reprimir o processo revolucionário e restaurar o poder absoluto do rei. O absolutismo. Desculpa. O absolutismo. Né? Então, ele foge para a cidade uma cidade lá no norte da França, né? E lá ele é preso, né? Ele é reconhecido, é trazido de volta a Paris, é colocado sobre, vamos dizer assim, uma prisão domiciliar hoje, né? E dentro da Assembleia Legislativa, naturalmente, forma-se a chamada primeira coalizão. Não, então, dentro da Assembleia Legislativa, não. A partir dessa busca de apoio externo do rei, forma-se a chamada primeira coalizão contra a França. Havia um temor de que aquela revolução se espalhasse pela Europa, não é isso? Então, aí, liderados pela Inglaterra e outros países ali da Áustria, Prússia e etc., né? Essas monarquias juntam seus exércitos e atacam a França. Então, você tem, assim, um problema interno, né? Um caos interno a ser resolvido, a instituição, de fato, de um governo para dar resposta às crises, porque você imagina que está em convulsão, a fome, né? A carência, a carestia, né? Os preços disparados no mercado, a falta o desemprego, e agora o exército atacando externamente, né, o território francês, os apoiados pelos sans-culottes de Paris, que formaram lá no princípio a famosa Comuna de Paris, né, uma guarda de trabalhadores, né, e operários, né, mulheres, homens, né, que se bancados pela essa burguesia
essa alta burguesia, eles montam uma milícia, por assim dizer, né, armada, para não só a segurança interna na França, mas agora a convocação de um exército para poder combater contra o invasor estrangeiro. A França é derrotada várias vezes, né? E esses girondinos não conseguem muito bem lidar com a situação e, apoiados pelos seus culotes, os jacobinos assumem os rumos da Revolução. E aí nós entramos no que nós chamamos de a Era das Antecipações, né? Então, 792, 94. Então, nós saímos lá da Era das Instituições até 92, então nós vamos para a Era das Antecipações, né? O que significa a Era das Antecipações? É aquilo que, de fato, vai ser o momento preparatório para que, aí depois, a chamada Era das Consolidações, a burguesia assuma, né, de fato, a, a, os rumos da Revolução e, consequentemente, institui o que nós chamamos de República Burguesa, né? Mas vamos lá. Então, veja, a Era das Antecipações inaugura-se, né, a partir daí. Então, com essa questão do rei, o rei é julgado como traidor, é guilhotinado, é executado, ele e sua mulher, né? E a partir daí os jacobinos, que são pequenos proprietários, profissionais autônomos, jornalistas, né, escritores, pequenos comerciantes, etc. É o que eles chamam de baixa burguesia, né? Liderados por uma figura proeminente aí da Revolução, né? É o advogado Robespierre, sujeito que era um grande adepto de Rousseau, né? Das ideias de Rousseau, né? Sujeito de muito carisma, de muita eloquência. Ele assume como líder aí dos jacobinos, né? E não só ele, como ele, Marat, Danton, Mirabeau, entre outros, né, revolucionários, eles assumem os rumos e transformam impõem o que nós chamamos fim da monarquia e a Primeira República. Então, implantam uma república na França, e essa república, uma república democrática, né? Então, fim da democracia, os estrangeiros aí são reprimidos, né? Então, eles conseguem reprimir esses ataques estrangeiros, se volta para o que nós chamamos, monta o que nós chamamos de governo revolucionário. Esse governo revolucionário basicamente impõe sobre a França o que nós chamamos de tribunal revolucionário, ou seja, um tribunal para julgar os chamados inimigos, né? Os contra-revolucionários, os inimigos da Revolução. Então, aí você executa um monte de gente, né, cara? É o tempo que nós chamamos a história chama de a Era do Terror. Então, a guilhotina rolou solta mesmo, e os sangues rolaram pelas pedras de Paris, né? Então, guilhotina neles. Então, terrível, né? O poder judiciário sumário, perdão, ou seja, o julgamento julgou, condenou e tchau, né? E não tem escapatória. A guilhotina está te esperando, né? Com um poder executivo supremo, na figura de Robespierre, se tornou, vamos dizer, um ditador, não é isso? Nesse momento da Revolução. E algumas medidas são interessantes, né? Quer dizer, aí começa a famosa segunda Constituição, a Constituição do ano não sei o quê, né? Essa Constituição já é uma Constituição de caráter democrático, que traz do seu bojo o grande pavilhão da Revolução, né? Liberté, égalité, fraternité. Isso está embutido dentro dessa nova Constituição.
né, o sufrágio universal, o voto universal, né, para todos, os direitos iguais para todos, né, aqueles princípios declaratórios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão são colocados ali naquele documento constitucional, né? Além do confisco e distribuição de terras e bens da igreja, ou dos inimigos, não é só da igreja, né? Já ia falar disso lá antes, dos inimigos, né? O nobre daqueles que era executado, as terras eram divididas e distribuídas para o povo, era confiscada, né? Seus bens da mesma forma. Então, comerciante, um girondino, um banqueiro, ou sei lá, né? Uma figura proeminente qualquer, que se votasse era considerado antirrevolucionário, inimigo da revolução, executado, distribuir os bens com a população, né? Fixação do preço máximo das mercadorias, ou seja, para estancar, né, a inflação e a loucura do crescimento dos preços que durante esse tempo caótico ocorria, né? Então, fixar preços, né, de mercadorias, abolição da escravidão nas colônias, dentro daquela perspectiva da igualdade, né, isso abolir a escravidão nas colônias, e a supressão de indenizações. Isso foi importante porque os camponeses se viam obrigados, né, pela Constituição monárquica, no primeiro momento, né, na monarquia constitucional, a pagar a indenização por terras que haviam sido tomadas durante aquele momento de abolição, aí nos primeiros momentos da, da Revolução, né? Então, suspender essas indenizações, beneficiando naturalmente os camponeses. E, por final, né? Bom, antes da gente chegar na era das consolidações, o que ocorre é que esse momento chamado de 92, vamos voltar lá, né? A 94, chamada Era das Antecipações, foi, conforme eu havia dito para vocês, foi um momento de muito terror, né? De terrorismo mesmo, né? Então, o medo se espalhou para todo lado, né? E, como disse Jacques Baudelaire, a revolução come seus próprios filhos. A revolução é como Júpiter, que come os próprios filhos. Então, esse momento de, de grande terror, de grande temor dentro da França, essas execuções sumárias, essas execuções, né, da guilhotina, o sangue e assim por diante, isso, esses tribunais julgando assim a esmo, no final julgam os próprios líderes da própria revolução. Então você tem, todos são executados pela guilhotina. Danton, grande, né, entusiasta, né, da revolução, é guilhotinado. E por final, né, o próprio Robespierre, que foi aí agora os girondinos começam, né, a colocar quem são os girondinos? A grande burguesia, né, os banqueiros, industriais, empresários, né, comerciantes, grandes comerciantes, assim por diante. O pessoal começa a infiltrar dentro dessa república. Naturalmente, eles não querem uma igualdade, isso não é o interesse da burguesia, igualdade, né? Eles querem o poder político, eles querem ter o poder do Estado, eles querem um Estado, a rigor, a serviço dos interesses dessa burguesia. Então, aquilo se tornou muito democrático, aquilo se tornou muito igualitário, né? Muito de direitos. Então, tem que rever isso. Robespierre é julgado, né, como tirano, né, é executado. E em 1794 consolida aí uma outra era, que é a Era das Consolidações, e os girondinos tomam o rumo da Revolução, né? Então está lá, chamada Era das Consolidações, que vai de 1794 a 1815, que nós vamos dividir aí em dois tempos, né?
primeira fase do diretório, até 1799, né? E depois a fase do governo Napoleão Bonaparte. Então, a princípio, está aí. A primeira tomada do poder dos, né, tirado do poder os jacobinos, os girondinos, essa alta burguesia francesa, a primeira coisa que faz é mudar a Constituição, né, criando o que nós chamamos a base de uma república liberal. Então, o Estado é o dono de todas as coisas, não é isso? Então, vamos lá. Vamos ler aqui alguma coisa para vocês entenderem essa questão da República, né? Então, tá, da República Burguesa. Uma República baseada no regime, né? Ao mesmo tempo, eles não interessavam em restaurar o antigo regime, quer dizer, a monarquia, então continuou a opção pela República, mas agora uma República que poderia ser chamada de República Moderada, uma República moderada, né? Onde você procurou retirar a população do processo político, tirando o sufrágio universal, instituindo o que nós chamamos de voto censitário, não é isso? Então, portanto, quem possui renda ou bens pode votar, né? Você suprime, né? O Supremo foi forte. Suprime a legislação social que havia sido criada durante esse tempo da era das instituições, no governo Robespierre. Cito uma para vocês aí, por exemplo, é a educação pública, né? É o primeiro Estado que teve a primeira experiência de educação pública foi a França, né? Ali instituiu a escola pública como, né, os vários direitos, o direito à educação, o direito à justiça, o direito à propriedade, o direito à liberdade de expressão. Então foi lá. Então suprime isso, né? Então, sem povo, não é mesmo? E instituindo a plena liberdade econômica, né? Bancária, industrial, comercial. Então, a moldes mesmo, né, do Estado protetor dos interesses da burguesia, né? De quem possui. Certinho? Então, a partir daí, esse chamado momento do diretório, o diretório é formado por 4 diretores. Como você imagina um Estado administrado por 4 pessoas? Então, isso criou uma confusão muito grande, né? Naturalmente, naquilo que foi instituído nessa nova Constituição, de tirar a legislação social, né? Impor o Estado liberal, né? E consequente às suas estruturas, né? Mas aqui não deu certo, quer dizer, 4 indivíduos mandando, não vai dar certo isso nunca, né? Então, o grande problema foi. Então, em 1799, o chamado golpe do 18 do Brumário. Se eu não me engano, acho que eu equivoquei nisso aqui, tá, gente? Porque não é o golpe do 18 do Brumário, não. Não é. É o golpe do 18 do Brumário, sim. Né? Golpe do 18 do Brumário. O que é o golpe do 18 do Brumário? Derruba-se os 4 diretórios e fica apenas um diretor. Né? Quem que é esse diretor? Esse diretor é um general chamado Napoleão Bonaparte, feito de muito destaque, né? Lá nas campanhas contra invasões estrangeiras, né? Então, ele é chamado a pertencer como membro do diretório, e ali se dá um golpe, não é isso? Em novembro de 1799,
em 99, e o, o Napoleão passa a ser o único diretor, assim por dizer, e ele vai inaugurar o que nós chamamos que é a era napoleônica, né? Coloquei aí para vocês o governo de Napoleão de 1799 a 1815. Esse governo, ele também é dividido em dois momentos, o governo de Napoleão. Durante esses 16 anos de governo, né? Nós dividimos até de 99, 799 a 804, o chamado consulado, ele assume como cônsul, né? Esse é um termo que vem lá da Roma antiga, né? O cônsul era aquele que assumia os destinos da República Romana quando de crises, não é isso? Então ele assumia o Senado elegia lá um cônsul e ele assumia com plenos poderes. E dessa maneira, a partir daí que vai surgir o primeiro imperador em Roma, né? Júlio César é um desses cônsules, né? E ele resolve dar uma rasteira no Senado e institui o império, né? Como o primeiro imperador. Então, nós vamos assistir isso na França da mesma forma. Então, veja, Napoleão assume com o primeiro cônsul, né? Ele detém todo o poder, ele centraliza o poder. E, a partir daí, o Napoleão vai, de fato, ser o que nós chamamos de consolidador da Revolução, né? Precisando de um braço armado, né? De uma força armada, de uma espada para... Você tem aí agora já a segunda coalizão, né? Segunda coalizão estrangeira, quer dizer, também aí liderada por vários países, Áustria, Prússia, Rússia e assim por diante. Esse pessoal temendo, né, a revolução se espalhar, até mais agora ainda porque perceberam a participação, os povos todos já estão atentos aos acontecimentos na França, né? Principalmente trabalha, trabalhadores, camponeses, né? De que houve um tempo na França que essas pessoas foram reconhecidas de direito, né? Como cidadãos e cidadãs. Então, isso borbulhava, sabe, na Europa, no todo, né? Em menor grau na Inglaterra, porque muitos desses direitos já haviam sido instituídos na Inglaterra. Afinal de contas, a Inglaterra já tinha aí 100 anos, tinha feito a sua revolução, né? Instituído de modo de produção capitalista, né? Estava em pleno desenvolvimento da sua industrialização, da sua revolução industrial, mas pelo território continental, né? Pelo continente europeu, fervilhava o espírito da revolução, né? Então, se estabeleceu essa segunda coalizão estrangeira e essa espada, essa liderança do Napoleão foi importante para, né, rechaçar esses invasores estrangeiros, né, reprimir, rechaçar mesmo, né, defendendo a França dessa invasão, né, em várias batalhas, né. Durante esse consulado, ele, né, uma das bases do seu governo foi uma política financeira, né, forte, quando ele, o que nós chamamos de restauração financeira, ou seja, né, procurou, através de medidas de tomada de terras e de riquezas, etc., que foi se acumulando desses adversários da Revolução, né, reestruturou as finanças, restaurou as finanças através da fundação do Banco de França e do franco francês como moeda única. Então, né, mais do que a constituição de um próprio banco, a constituição de um sistema financeiro, né, agora protegido pelo Estado francês.
instituiu o Código Civil. Essa talvez seja, nas palavras do próprio Napoleão, uma das suas obras mais importantes, né? Há uma citação sobre ele de que ele diz o seguinte: de toda a minha, né, de todas as coisas que eu fiz, se fosse apenas o Código Civil, teria valido a pena, né? Então, o Código Civil, gente, ele é arcabouço, né? Ele é espelho para todos os códigos civis a partir daí, né? Ele vai ser também aqueles documentos básicos, né, para os códigos normativos, aí mundo afora, né, o código. Então, é no código, diria que é no código, né, é que, de fato, sabe, ali você percebe a chamada república burguesa. Porque é um código que defende a propriedade na sua íntegra, não é isso? Né? Coloca ali o Estado, a rigor, protetor do proprietário e da propriedade. Correto? E não entra muito no mérito da questão do trabalho assalariado, dos direitos dos trabalhadores, isso não entra nessa questão. Pelo contrário, quando entra nas relações sociais, ele coloca assim, por exemplo, que a subordinação da mulher sobre o homem. O homem é o chefe da família, a sua palavra é que manda e assim por diante. Mas, em termos de proteção da propriedade do proprietário, ele é perfeito. Não é isso? Então, por isso ele é chamado de coloquei de volta no final o golpe do 18 Brumário, mas é pelo golpe do 18 Brumário, que é o fim do diretório, e Napoleão assume como cônsul, né? Isso está repetitivo aí. Restabelece a escravidão nas colônias, dizendo que era necessário para poder as colônias desenvolverem sua economia, né? Então, se lá na República, Primeira República se extinguiu, agora ele retorna, e aí você já viu, né? Não vai dar certo, porque a rapaziada não vai aceitar ser escrava de novo nas colônias. Então você vai criar uma outra convulsão fora. E a partir daí, por exemplo, você vai ter, né, revoltas homéricas aí, de escravos, né, nas chamadas colônias francesas. É o camarada que dá o pontapé inicial para, de fato, a Revolução Industrial Francesa se inaugurar, né, com investimentos do Estado, né, incentivo à produção e assim por diante, né? O Código Civil ele subordina a igreja ao Estado, quer dizer, a, a, o próprio Papa aceita, né? Porque percebe que não tem mais volta, né? Quanto mais endurecer, mais os revolucionários vão se impor sobre a igreja. Então, melhor perder os anéis do que os dedos, não é mesmo? Ou o pescoço, para piorar. Bom, então, essas são as principais aí medidas tomadas, mas muitas outras, né? Ele incentivou a construção, né? A construção de prédios públicos, de espaços públicos, de obras públicas, justamente visando acabar com o desemprego, né? Que é um problema social gravíssimo, fomentava, né? O insurgir das massas. Então, procurou apaziguar através dessas medidas econômicas satisfatórias para a maioria da população. Em 1804, ele dá um golpe, né, e se transforma em imperador. Ele já era, né, ele mesmo se coroa como imperador e inaugura aí o que nós chamamos de segundo momento do governo Napoleão, que é o Império, 1804. Ora, a França necessita, né, cada vez mais, ela precisa de expandir os seus negócios, expandir as suas exportações, de espaço para. Então, ela inicia o que nós chamamos de expansão territorial e política da França, né? Então, Napoleão começa a invadir ali
a Europa inteira, né? Naturalmente, ela a França terá como adversária sempre, né, pela hegemonia de comércio e de economia, os ingleses. Naturalmente, os ingleses estão muito mais avançados na sua produção industrial do que os franceses, que já, né, tardiamente chegaram, tardio, né, chegaram depois. Então, a Inglaterra já detém, né, uma produção inigualável nesse momento, visando neutralizar as forças da Inglaterra. Napoleão decreta os bloqueios, né, os dois bloqueios continental sobre a Inglaterra, o de 1806 e o de 1807. Né? É um dos seus momentos mais imperiosos, por assim dizer, é quando ele invade a Península Ibérica, né, a Espanha e Portugal. Com isso, a família imperial, a família real portuguesa se muda para o Brasil, em 1808, né? E não adiantou nada esse bloqueio continental, porque a Inglaterra não tinha como, a França, nem com preço, nem com produção, não dava conta de competir com o que chegava da Inglaterra, né? Mas incursões muito desastrosas, como, por exemplo, a incursão de 1814 sobre a Rússia, né? Os exércitos napoleônicos, os exércitos franceses são derrotados, Napoleão volta, né, para a Inglaterra, embora o sucesso dessas invasões tenha sido um sucesso, a princípio, proveitoso, não foi, porque você criou uma resistência, né, daquelas várias monarquias, né, à França, que dificultava as relações, né, e com isso as medidas tomadas por Napoleão de intervir nessas monarquias conquistadas assim por diante foram muito mal recebidas por essa elite, especialmente pela burguesia desses países, né? Pela a sua nobreza. Então, era um tal de colocar um parente como, né, interventor na região do Vale do Reno, né? Não sei das quantas, né? Então, no reino da Itália, não sei das quantas, né? Da Sardenha, estava sempre essa imposição, né, de interventores. Mas para a população, de um modo geral, gente, os exércitos napoleônicos eram os exércitos libertadores. Libertadores em que sentido? Quer dizer, no sentido de que traziam esse ideal da Revolução Francesa, né? Da igualdade, da fraternidade. Né? Com isso, você coloca o fim na servidão, o fim da monarquia absolutista. Está entendendo? Então, a partir muito dessas invasões napoleônicas, invasão dos exércitos franceses, muitos desses estados impuseram sobre si mesmos depois medidas renovadoras, né? Medidas que decorreram desse ideal da Revolução Francesa, né? Tomaram medidas de melhorar as relações com a população, no fim da servidão, né? A maior participação política dos cidadãos, das cidadãs, cidadãos não estamos falando, né? De cidadãos nas decisões políticas, garantias de direitos. Se muitas dessas monarquias o fizeram, tá, gente? Mas, derrotado, 1814, Napoleão volta à França e de lá, 1815, ele é, né, deposto, preso na ilha de Elba. Ele foge da ilha de Elba, volta à França e faz o que nós chamamos de governo dos 100 dias, não é isso? E esse governo, ele sabe que se não derrotar a Inglaterra, ele não vai ter sucesso mais lá na França. Então, ele
tem uma guerra contra a Inglaterra, e na famosa Batalha de Waterloo, uma batalha naval, né? Os franceses são derrotados, Napoleão é derrotado de novo, e aí ele é preso de novo e pouco tempo depois ele morre. E com isso, a gente chega à conclusão da Revolução Francesa, né? Então, nós podemos concluir a partir daí é que a Revolução Francesa é a famosa consolidação da República Burguesa. É o Estado burguês, não é isso? É agora o Estado a serviço da burguesia. Então, a burguesia agora é a classe dominante, não é mais a nobreza, né? Então, a dizer que houve ganhos para... Perdão. Houve ganhos para a população como um todo. De fato, não houve ganho assim naquele momento. Mas o germe, né, o embrião dessa participação, desse poder da população que eles tiveram, né, durante o processo revolucionário, isso estará germinando dentro do seio social, né? E daí para frente, o Marx, por exemplo, chega a dizer que a Revolução Francesa é uma revolução de 100 anos. Ela começa em 1789 e vai 1880, 1870, né? Durante esse tempo todo aí, a França viveu um processo constante, né, de levantes populares, constante revolucionário, né? Então, se Napoleão é o grande consolidador da República Burguesa, por outro lado, o embrião dos ganhos, o embrião, né, revolucionário que representado ali no seu pavilhão, né, da liberdade, da fraternidade, da igualdade, isso vai estar germinando dentro do seio da população em geral, né, do povão. Isso, em determinado momento, isso vai eclodir, e é momento da gente falar um pouco mais para frente, né? Isso significou também, além da República Burguesa, Constituição e Consolidação da República Burguesa, é também um marco da expansão do capitalismo. Porque Napoleão foi naquela Europa expandindo o capitalismo mesmo, e onde chegava, destruía aquelas estruturas velhas do antigo regime, instituía as instituições burguesas, né, de liberdade, de liberdades, as liberdades todas, econômicas, políticas, religiosas, e por diante, né, fim da servidão. Então, e, naturalmente, decretando o fim, né, do feudalismo ou do modo de produção feudal enquanto estrutura econômica e impondo o capitalismo agora enquanto modo de produção dominante. Então, nós podemos perceber dessa forma. Estou à disposição de vocês, qualquer coisa nós estamos atentos e na área, tá bom? Muito obrigado. Nós vamos aqui já saímos do PowerPoint, né? E vamos já parando a gravação, dando um abração em todos vocês, um forte abraço, uma boa tarde, fiquem com Deus. Encontramos daqui na quinta-feira cedo, leiam aí para nós, vejam a aula, e se tiverem alguma questão para nós tratarmos, nós vamos tirar as dúvidas possíveis, tá bem? Muito obrigado, boa tarde para vocês.